Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa terça-feira com mais um podcast sobre diversidade sexual e de gênero. O tema abordado hoje é a formação em psicologia e diversidade sexual, atravessamentos e reflexões sobre identidade de gênero e orientação sexual. Estudantes concluintes do curso de psicologia, vocês se sentem aptos a atender às demandas profissionais que permeiam a diversidade sexual? Na atualidade, como TV, revista, jornal, internet, diariamente vem divulgando manchetes abordando questões de sexualidade, tais como contracepção, as DST, erotização, diversidade de gênero, violência e entre outros. Mas no que tange a diversidade sexual, as pautas voltadas para a homossexualidade e identidade de gênero atravessam contextos sociais e políticos. Hoje, o tema sobre a formação acadêmica e diversidade sexual torna-se mais urgente diante da sua crescente visibilidade graças aos relatos de agressão, violação dos direitos, preconceito, discriminação às informações sobre os diferentes temas da comunidade LGBT, principalmente de cunho político e social, que são as questões que transcendem a formação acadêmica e os muros da universidade, necessitando ainda de investimentos em políticas públicas direcionadas a esse grupo e do interesse das comunidades por um maior conhecimento, compreensão, a proximidade com a temática LGBT. Sendo assim, hoje teremos grandes pensadoras acerca desta temática. Vamos ter também um convidado muito especial, o professor e psicólogo Marcos Mello, que destaca um pouco da sua jornada profissional frente à comunidade LGBT. É com você, Raíssa. O estudo demonstrou um despreparo notável. Uma pesquisa realizada com 12 alunos concluintes do curso de Psicologia da Faculdade PUC de Minas buscou entender se eles se sentiam aptos a atender às demandas de diversidade sexual. A amostra foi predominantemente feminina, com 10 mulheres e 2 homens entre 22 e 41 anos. Os resultados revelam baixo investimento pessoal e uma compreensão superficial acerca do tema da diversidade sexual. Muitos estudantes culpabilizam apenas a universidade pela sua falta de preparo com o segmento LGBT, sem refletir sobre o seu próprio interesse em buscar conhecimento. A maior parte dos estudantes demonstrou pouco interesse em trabalhar diretamente com o público LGBTQIA+. E muitas vezes confundem a área de atuação da psicologia com a própria temática. Como, por exemplo, a estudante Beatriz, que afirmou que seu interesse era em saúde mental, e se caso aparecesse algum caso ligado à temática da diversidade sexual, ela iria procurar se inteirar sobre o assunto, sem perceber que essa temática já está amplamente ligada com o tema da saúde mental. Outra aluna, Rosalia, afirmou que não gosta de psicanálise e considera esta a melhor abordagem para tratar do público LGBTQIA+, e que a sua abordagem comportamental seria inadequada, levantando assim uma reflexão sobre conhecimentos específicos. Isso quer dizer que alguns alunos acham que existe uma abordagem específica para tratar deste determinado público, o que é um pensamento errôneo, já que é um tema que atravessa toda a psicologia e todos os futuros profissionais deveriam estar preparados para atender esse tipo de público. A insegurança é evidente. Ao serem questionados sobre como atenderia uma pessoa transexual, a maioria se sentiu totalmente despreparada. Essa dificuldade foi associada a um despreparo geral para lidar com grupos à margem da sociedade, como negros, deficientes ou usuários de drogas. Desmistificar a sexualidade é fundamental para compreendermos as lacunas da formação. É essencial clarear alguns conceitos sobre a sexualidade humana, que é multifacetada e pode ser abordada como constitutiva da subjetividade, como um problema biológico, político ou moral. Nesse sentido, duas perspectivas teóricas predominam: o essencialismo, que vê o sexo como uma força natural e inata, e o construcionismo, que, como Michel Foucault sustenta, entende a sexualidade como social
e historicamente construída, assim possibilitando a vivência de diferentes identidades sexuais e gênero. Na perspectiva queer proposta por Judith Butler, mostra a heterossexualidade como muitas vezes pressuposta, o que regula os corpos e define o que é normal para a sociedade. É vital diferenciar sexo e biológico, enquanto o gênero é uma construção cultural, a orientação sexual é definida como a atração afetiva sexual por alguém. Graças aos esforços do movimento LGBT+, e de profissionais da saúde mental, a homossexualidade foi retirada da lista de transtornos mentais da Associação Americana de Psiquiatria em 1973. Ela passou a ser reconhecida pela Organização da Saúde em 1993 como uma variante natural e saudável da expressão de sexualidade humana, e não uma doença. As lacunas na formação acadêmica, apesar dos avanços científicos que já aconteceram para tentar diminuir esse preconceito velado, apresentam, apesar de alguns avanços, muitas falhas ainda e muita coisa precisa ser melhorada. Muitos alunos, eles acham que o curso ele é generalista e eles percebem lacunas no aprofundamento de temas como diversidade sexual. Muitas discussões sobre gênero, identidade sexual e orientação sexual, eles acabam acontecendo não em disciplinas específicas. Na grande maioria das faculdades, esses temas são tratados em disciplinas como psicologia social, psicologia do desenvolvimento, clínica psicanalítica, e eles dependem para esse aprofundamento da iniciativa dos professores e dos alunos. E muitas vezes não é um tema que já é tratado como uma base geral, como um conceito que deveria fazer parte de toda essa formação de um psicólogo. Muitos alunos também costumam reclamar da ausência desses temas serem tratados nas aulas de estágio, nas aulas práticas, sendo apenas tratados de maneira superficial em algumas disciplinas e não tidos como um princípio geral da formação de um psicólogo. O preconceito, muitas vezes, ele é velado não apenas nessa questão da grade curricular, mas também nas próprias vivências de alunos e de professores. No artigo em que nos baseamos, uma aluna, Bianca, ela relata que muitas pessoas religiosas costumam ter preconceitos com esses temas e não gostariam de se aprofundar nisso. Diversas pesquisas indicam que a religião ela tem uma contribuição e uma relação muito forte entre a intolerância à diversidade sexual. O Instituto de Ventura de 2008 demonstrou que cerca de 66% dos alunos que foram entrevistados concordaram que a homossexualidade era um pecado contra as leis de Deus, revelando assim uma correlação e uma colaboração da religiosidade para a intolerância à diversidade sexual. Para Carlos Alberto Dias, isso não se trata apenas de mudar uma grade curricular, mas se trata também de desmistificar e de quebrar paradigmas de toda uma formação acadêmica, pois esses paradigmas é que orientam esses indivíduos nesse processo de formação. Percebe-se, então, uma inabilidade desses educadores que fazem parte desse processo acadêmico em lidar com esses temas, o que faz com que esse preconceito ele perpetue, faz com que essa lacuna ela permaneça. Para que se tenha uma psicologia comprometida e uma psicologia cidadã, é necessário primeiro reconhecer a existência dessa lacuna na formação dos profissionais. Esse é o primeiro passo. A psicologia não pode se isolar em consultórios, acreditando que o sofrimento psíquico é igual para todas as pessoas, independente dos atravessamentos sociais e de gênero e de orientação sexual que perpassam a vida desses indivíduos. Diante do que foi apresentado até o momento, é fundamental que a formação ela seja cuidadosa, diversa e que instigue a prática profissional promovendo saúde à comunidade. Para isso é necessário maiores investimentos em temas relacionados à diversidade humana, como a diversidade sexual e de gênero. Ana Bock destaca a necessidade de uma formação em psicologia ligada à realidade social brasileira. Quando a gente fala sobre a promoção à saúde à população LGBT, é importante a gente perceber os atravessamentos que essa população sofre, seja os atravessamentos sociais ou políticos, ou seja, como esses indivíduos são tratados socialmente. O Brasil foi apontado como um país campeão em crimes contra minorias sexuais. Nesse sentido, a gente pode perceber como a violência a esses indivíduos está diretamente relacionada a práticas culturais e sociais, como o machismo, a homofobia e a imposição da norma heterossexual. Entendendo esses aspectos da diversidade humana, os profissionais de psicologia estarão mais preparados para garantir a saúde dessa população e o maior entendimento das vivências e do sofrimento dessas pessoas.
Olá, eu sou Marcos, psicólogo clínico, residente de psicologia no Ministério Público e professor universitário. Escolhi a psicologia por acreditar no poder da escuta e da transformação, e minha atuação com a população LGBT nasce da necessidade de acolher quem muitas vezes enfrenta o preconceito. A universidade deixou lacunas nesse tema, por isso busquei formação extra e a escuta direta da comunidade. No consultório, ofereço um espaço seguro, livre de julgamento, para trabalhar a identidade, a aceitação e os impactos da discriminação. A prática inclusiva exige respeito, uma linguagem adequada e a postura ética mais firme. Meu conselho é: busque formação, ouça a comunidade e acolha cada sujeito em sua singularidade. Até a próxima.